No coração de um vasto oceano, existe uma ilha envolta em mistério e medo. A Ilha da Caveira, como é conhecida, tem sido cenário de inúmeras histórias assustadoras e lendas que se estendem por gerações. Dizem que aqueles que se aventuram em suas praias muitas vezes não retornam, desaparecendo sem deixar rastros. Este vídeo explora os segredos da Ilha da Caveira, contando as histórias de exploradores que desapareceram misteriosamente e as teorias que tentam explicar esses sumiços. Prepare-se para uma viagem ao desconhecido, onde cada sombra esconde um novo enigma. Ao longo das últimas décadas, inúmeros exploradores e aventureiros desapareceram na Ilha da Caveira. Um dos casos mais famosos é o do explorador britânico, Sir Edward Harlow, que liderou uma expedição à ilha em 1937. Harlow e sua equipe de 12 homens foram vistos pela última vez partindo da costa, mas nunca mais retornaram. Relatos dos habitantes locais falam de gritos que ecoam pela noite e luzes estranhas vistas sobre a ilha. Os investigadores que seguiram os passos de Harlow encontraram seu acampamento abandonado, mas não havia sinal dos homens. As teorias variam desde ataques de animais selvagens até sequestro por tribos desconhecidas. Outro desaparecimento notório ocorreu em 1965, quando uma equipe de cientistas americanos, liderada pelo Dr. Richard Evans, foi à ilha para estudar sua flora e fauna. A comunicação com a equipe foi interrompida abruptamente após 2 semanas. Quando uma missão de resgate chegou, encontrou equipamentos destruídos e rastros que levavam ao interior da ilha, mas nenhum corpo foi encontrado. Os desaparecimentos contínuos e sem explicação concreta contribuíram para a reputação sinistra da Ilha da Caveira. A ilha tornou-se um lugar evitado por muitos, e as poucas expedições que se aventuram até lá retornam com histórias de medo e terror. A Ilha da Caveira é rica em lendas que tentam explicar os desaparecimentos. Uma das histórias mais antigas fala de uma antiga civilização que habitava a ilha há milhares de anos. Diz-se que os habitantes praticavam rituais sombrios e que a ilha está agora assombrada pelos espíritos inquietos dessas almas. Outra lenda fala de um monstro marinho que protege a ilha, atacando qualquer um que se aproxime. Pescadores locais evitam a área, contando histórias de barcos que foram puxados para o fundo do mar por tentáculos gigantes. Essas histórias, embora muitas vezes descartadas como folclore, adicionam uma camada de mistério ao lugar. As lendas também incluem relatos de tesouros escondidos, guardados por espíritos vingativos. Caçadores de tesouros que tentaram encontrar essas riquezas nunca retornaram, alimentando ainda mais os contos de terror associados à ilha. Os anciãos das comunidades costeiras próximas narram histórias passadas de geração em geração, advertindo os jovens sobre os perigos de se aventurarem perto da Ilha da Caveira. Essas histórias antigas continuam a moldar a percepção e o medo da ilha, mantendo seu mistério vivo. Algumas teorias sugerem que os desaparecimentos podem ser atribuídos a fenômenos naturais. A Ilha da Caveira está localizada em uma região propensa a tempestades violentas e tsunamis. Essas condições extremas podem facilmente explicar o desaparecimento de barcos e exploradores que se aventuram na área. Além disso, há relatos de terremotos frequentes e atividade vulcânica na ilha. A topografia instável pode levar a deslizamentos de terra e outros desastres naturais que poderiam engolir campistas e suas trilhas sem deixar vestígios. Exploradores que retornaram relataram sentir tremores e ouvir sons estranhos vindos do subsolo. Essas atividades sísmicas não apenas representam um perigo físico, mas também podem contribuir para as lendas e medos associados à ilha. Embora os fenômenos naturais ofereçam uma explicação plausível para alguns dos desaparecimentos, eles não conseguem explicar todos os detalhes estranhos e inexplicáveis relatados por testemunhas. Isso mantém a aura de mistério ao redor da Ilha da Caveira. Uma das teorias mais intrigantes sobre a Ilha da Caveira é a existência de uma civilização perdida. Arqueólogos que estudaram a ilha encontraram ruínas antigas e artefatos que sugerem a presença de um povo avançado que habitou a região há milhares de anos. Esses artefatos incluem inscrições misteriosas e estátuas de figuras humanas e animais, que parecem ter um significado ritualístico. Os arqueólogos acreditam que a civilização praticava rituais religiosos complexos,
possivelmente envolvendo sacrifícios humanos. As ruínas também incluem estruturas que podem ter sido usadas para observações astronômicas, indicando um conhecimento avançado de astronomia. No entanto, a civilização desapareceu repentinamente, e a causa de seu desaparecimento permanece um mistério. Alguns acreditam que os espíritos dessa civilização perdida ainda habitam a ilha, protegendo seus segredos e atacando qualquer intruso que se atreva a explorar suas terras sagradas. Essa teoria adiciona uma dimensão sobrenatural ao mistério da Ilha da Caveira. Os relatos de testemunhas oculares que visitaram a Ilha da Caveira são variados e assustadores. Exploradores que retornaram relataram ter visto figuras sombrias nas florestas e ouvido sussurros misteriosos no vento. Alguns até afirmam ter visto fantasmas dos exploradores desaparecidos vagando pela ilha. Outros relatos incluem avistamentos de criaturas desconhecidas, possivelmente remanescentes de uma fauna pré-histórica que evoluiu isoladamente na ilha. Essas criaturas são descritas como predadores perigosos, com capacidades além da compreensão moderna. Há também relatos de luzes estranhas no céu noturno, sugerindo a presença de fenômenos paranormais ou até mesmo atividade extraterrestre. Esses avistamentos são frequentemente acompanhados por falhas nos equipamentos eletrônicos, aumentando o mistério. Esses testemunhos reforçam a reputação assustadora da Ilha da Caveira, atraindo caçadores de emoções e investigadores paranormais de todo o mundo. No entanto, a maioria dessas expedições termina com mais perguntas do que respostas. A Ilha da Caveira tem atraído a atenção de investigadores paranormais, que tentam desvendar os mistérios que cercam os desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis. Equipes equipadas com tecnologia de ponta, como câmeras de visão noturna, detectores de movimento e gravadores de som, têm explorado a ilha em busca de evidências. Os investigadores relatam capturar sons inexplicáveis, como gritos distantes e murmúrios, além de fenômenos visuais como orbes de luz flutuando entre as árvores. Algumas equipes relataram sentir uma presença opressiva e observar movimentos rápidos nas sombras. Uma investigação notável foi conduzida por um famoso caçador de fantasmas que documentou encontros com entidades invisíveis e descobriu inscrições antigas que pareciam conter feitiços ou maldições. Essas descobertas alimentam as teorias de que a ilha é um ponto focal para atividades sobrenaturais. Apesar de seus esforços, os investigadores paranormais raramente conseguem provar suas descobertas de forma conclusiva, deixando a comunidade científica cética. No entanto, seus relatos continuam a fascinar e aterrorizar o público. A biodiversidade da Ilha da Caveira é tanto um atrativo quanto um mistério. A ilha é lar de espécies de plantas e animais que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Algumas dessas espécies possuem características únicas que desafiam as explicações científicas. Botânicos que estudaram a flora da ilha descobriram plantas com propriedades medicinais desconhecidas, mas também relataram a presença de plantas carnívoras de tamanhos alarmantes. Essas plantas, dizem eles, podem capturar e digerir pequenos animais, o que pode explicar alguns dos desaparecimentos. A fauna da ilha inclui criaturas descritas como predadores implacáveis. Há relatos de grandes felinos com habilidades de camuflagem e répteis de tamanho gigantesco que lembram dinossauros. Essas criaturas, isoladas do resto do mundo, podem ter evoluído de maneiras únicas. Explorar a flora e fauna da Ilha da Caveira é um empreendimento perigoso, mas essencial para compreender os mistérios da ilha. Os cientistas continuam a estudar essas espécies, na esperança de desvendar os segredos que elas possam guardar. As ruínas espalhadas pela Ilha da Caveira são um testemunho silencioso de um passado enigmático. Estruturas antigas, cobertas pela vegetação, sugerem a existência de uma civilização avançada que desapareceu misteriosamente. Essas ruínas incluem templos, estradas pavimentadas e edifícios que desafiam a compreensão moderna. Arqueólogos que estudaram as ruínas encontraram inscrições em uma língua desconhecida, esculpidas em pedras e colunas. Essas inscrições, quando decifradas parcialmente, parecem relatar histórias de rituais e sacrifícios, além de possíveis profecias sobre o destino da civilização. Os templos, em particular,
são de grande interesse, pois contêm artefatos religiosos e símbolos que podem fornecer pistas sobre as práticas e crenças da civilização perdida. Alguns desses símbolos são semelhantes aos encontrados em outras culturas antigas, sugerindo possíveis conexões ou influências. As ruínas também abrigam armadilhas e mecanismos defensivos, indicando que a civilização se preocupava com a proteção de seus segredos. Esses obstáculos tornam a exploração das ruínas perigosa, mas também mais intrigante para arqueólogos e aventureiros. Os artefatos encontrados na Ilha da Caveira são de grande interesse para arqueólogos e historiadores. Entre os achados estão ferramentas, joias e objetos rituais que indicam um nível avançado de habilidade artesanal e uma sociedade complexa. Alguns artefatos são feitos de materiais não nativos da ilha, sugerindo que a civilização antiga tinha contatos comerciais com outras culturas ou possuía conhecimentos avançados de navegação. Estes achados levantam perguntas sobre as capacidades e alcance dessa civilização. Os objetos rituais, em particular, despertam curiosidade. Estes incluem máscaras, ídolos e instrumentos musicais, todos intricadamente decorados e com significados simbólicos. Estudiosos acreditam que esses artefatos podem fornecer informações valiosas sobre as práticas religiosas e sociais da civilização. Além disso, alguns artefatos possuem propriedades desconhecidas, como pedras que brilham no escuro ou metais que não enferrujam. Esses materiais intrigantes levam a especulações sobre os conhecimentos científicos e tecnológicos da civilização perdida. Mapas antigos que mostram a localização da Ilha da Caveira levantam mais perguntas do que respostas. Alguns desses mapas datam de séculos atrás e incluem detalhes precisos da topografia da ilha, bem como anotações sobre seus perigos. Esses mapas foram encontrados em bibliotecas antigas e coleções privadas ao redor do mundo, muitas vezes junto com notas de exploradores que tentaram alcançar a ilha. As anotações frequentemente mencionam lendas de tesouros escondidos e avisos sobre os perigos mortais que aguardam. A precisão dos mapas sugere que a Ilha da Caveira foi visitada por várias culturas ao longo da história, mas a falta de registros detalhados sobre essas expedições adiciona um elemento de mistério. Quem fez esses mapas? E por que a ilha foi gradualmente esquecida ou evitada? Estudar esses mapas antigos oferece uma visão fascinante das tentativas passadas de explorar a Ilha da Caveira, bem como as percepções e medos daqueles que a visitaram. Eles são uma peça vital do quebra-cabeça na busca pela verdade sobre a ilha. Embora muitos tenham desaparecido na Ilha da Caveira, há algumas histórias de sobreviventes que retornaram com relatos aterrorizantes. Esses indivíduos descreveram encontros com forças invisíveis, criaturas estranhas e fenômenos inexplicáveis que desafiam a lógica. Um dos relatos mais notáveis vem de um pescador que naufragou na ilha e conseguiu sobreviver por várias semanas antes de ser resgatado. Ele descreveu sentir-se constantemente observado e ouviu sons perturbadores à noite, como risos distantes e passos pesados. Outro sobrevivente, um aventureiro experiente, relatou ter visto luzes estranhas no céu e sentir uma presença opressiva enquanto explorava as ruínas. Ele também mencionou ter encontrado uma caverna com símbolos antigos que brilhavam à noite, um local que ele evitou após sentir um medo inexplicável. Esses relatos, embora difíceis de verificar, contribuem para o mistério e a reputação da Ilha da Caveira. Eles oferecem vislumbres perturbadores do que pode estar escondido nas profundezas da ilha, esperando para ser descoberto. Nos tempos modernos, a Ilha da Caveira continua a atrair exploradores e cientistas determinados a desvendar seus segredos. Equipados com tecnologia avançada, como drones, sensores de movimento e radares de penetração no solo, essas expedições buscam respostas definitivas para os mistérios da ilha. Uma das expedições mais recentes, liderada por uma equipe internacional de cientistas, usou drones para mapear áreas inacessíveis da ilha. As imagens revelaram novas ruínas e possíveis entradas para sistemas de cavernas subterrâneas, aumentando a intriga sobre o que mais pode ser descoberto. Outra expedição utilizou tecnologia de radar para explorar o subsolo da ilha, revelando anomalias que podem indicar câmaras escondidas ou estruturas enterradas. Essas descobertas preliminares
incentivam novas explorações e teorias sobre o que poderia estar escondido sob a superfície. Apesar dos avanços tecnológicos, a Ilha da Caveira mantém seus segredos bem guardados. As expedições modernas frequentemente enfrentam os mesmos desafios e perigos que as do passado, lembrando a todos que a ilha ainda é um lugar de mistério e medo. O futuro das investigações na Ilha da Caveira promete ser tão intrigante quanto seu passado. Com o avanço contínuo da tecnologia, novas ferramentas e métodos poderão revelar mais sobre os mistérios da ilha. Pesquisadores esperam usar inteligência artificial para analisar dados e identificar padrões que podem ter sido negligenciados. Projetos colaborativos internacionais estão sendo planejados para realizar escavações mais profundas e sistemáticas nas ruínas, com o objetivo de descobrir mais artefatos e entender melhor a antiga civilização que habitava a ilha. Essas escavações podem lançar luz sobre os rituais e a cultura dos antigos habitantes. Além disso, há planos para criar um documentário abrangente que compile todas as descobertas e teorias sobre a Ilha da Caveira, trazendo mais visibilidade e interesse para a comunidade científica e o público em geral. Este documentário pode incluir reconstituições de eventos históricos e entrevistas com especialistas. As investigações futuras podem finalmente resolver alguns dos enigmas mais persistentes da Ilha da Caveira. No entanto, é provável que a ilha continue a ser um lugar de mistério, sempre atraindo aqueles que buscam o desconhecido. O debate sobre se a Ilha da Caveira deve ser aberta ao turismo ou permanecer uma zona proibida continua. Alguns argumentam que a exploração controlada poderia trazer benefícios econômicos e educacionais, permitindo que mais pessoas conheçam a história e os mistérios da ilha. Proponentes do turismo sugerem a criação de rotas seguras e visitas guiadas que minimizem os riscos e preservem os sítios arqueológicos. Eles acreditam que isso poderia gerar recursos para mais pesquisas e ajudar a proteger a ilha de saqueadores e danos ambientais. Por outro lado, muitos alertam que o turismo pode exacerbar os problemas e levar a mais desaparecimentos e acidentes. A natureza perigosa e imprevisível da ilha, combinada com suas lendas sombrias, torna-a um lugar onde muitos acreditam que é melhor manter distância. Independentemente do futuro, a Ilha da Caveira continuará a fascinar e assustar. Seus mistérios permanecem como um lembrete de que ainda há lugares no mundo onde o desconhecido reina, esperando para ser explorado, mas sempre com cautela. Os mistérios da Ilha da Caveira continuam a intrigar e assustar todos que ouvem suas histórias. Os desaparecimentos inexplicáveis, as lendas antigas e as teorias modernas se combinam para criar um dos maiores enigmas não resolvidos do nosso tempo. E você, o que acha que realmente acontece na Ilha da Caveira? Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias. Se gostou deste vídeo e quer saber mais sobre outros lugares misteriosos, diga nos comentários se quer uma parte 2.